Obrigada por continuar a prestigiar o Infinito Afeto, canal que foi criado no YouTube para que pudéssemos pensar, conversar e refletir sobre assuntos contemporâneos que tanto têm desestabilizado pais e impactado na pequena criança, desde a primeiríssima até a primeira infância. Com o advento da pandemia, muitas escolas tiveram o número de crianças matriculadas reduzido. Para que elas continuassem a funcionar, elas se viram obrigadas a unir numa mesma sala de aula crianças com idades muito variadas. Eu tenho sido procurada por pais para saber exatamente qual é o prejuízo que essas crianças têm ficando numa mesma sala de aula com crianças ou muito grandes ou muito pequenas. Os moldes mais atuais, eles requerem salas de aula mais heterogêneas. Hoje nós valorizamos sobremaneira a diversidade, sob qualquer ponto de vista. No entanto, essa diferença de idade não deve ultrapassar 1 ano e meio, no máximo 2 anos. Isso se nós considerarmos crianças que não são irmãos. Isso por quê? Porque a criança pequena vai aprender muito com a criança grande, muito. Porque a criança grande tem muito mais recurso, muito mais competência do que a criança pequena. Por outro lado, a criança grande vai sentir, no começo ela vai ficar orgulhosa de estar ensinando, de estar mostrando, de estar fazendo, mas no decorrer do tempo, ela vai sentir que a coisa fica um pouco monótona, porque o que a criança pequena tem a oferecer para ela é muito pouco. Ela não entende as brincadeiras de faz de conta, ou ela não corresponde à altura do que a criança grande espera que ela correspondesse. O vocabulário dela não dá conta ainda de uma contação de caso ou uma contação de história. Os recursos motores ainda estão incipientes. Então, é importante que se pense numa diferença de idade o mais próxima possível. Por outro lado, a criança pequena, quando só convive com a criança grande, ela tende a ser protegida por essa criança maior. Então, ela perde a habilidade de lidar com crianças da mesma faixa etária. Aquela criança que não pede o brinquedo, arranca. Aquela criança que não pede a bola, morde para conseguir a bola. E a criança pequena, se ela não convive com pares de mesma idade, ela perde a habilidade até de revidar, até de empurrar, até de falar, não, essa bola é minha. Porque o grande tende naturalmente a proteger o pequeno. Essa situação fica mais grave ainda quando as crianças são irmãs. Ou seja, eu tenho então um irmão na mesma sala de uma irmã, o irmão mais velho ou a irmã mais velha na mesma sala do irmão menor. Isso de fato não deve acontecer. O ideal, na verdade, seria que cada criança, justamente pela singularidade delas, cada criança frequentasse a escola que atendesse à sua demanda, a demanda do seu perfil. Esta seria a situação ideal. No entanto, nós sabemos o quanto é difícil coordenar uma situação assim, principalmente numa cidade como São Paulo, onde o trânsito é muito grande, as dificuldades de locomoção são enormes e nem sempre as escolas estão próximas umas das outras. O que acontece é que as crianças acabam frequentando uma mesma escola. Quando isso acontece, é imperioso que essas crianças estejam em salas diferentes. Isso por quê? Porque é importante que cada criança, por sua vez,
por seu turno, faça os seus laços afetivos, faça os seus vínculos sociais, tenha as suas histórias para contar, os seus causos do que aconteceu naquele dia, do que aconteceu, do que não aconteceu, do que aconteceu no passeio e do que não aconteceu, para contar depois em casa para os pais, para os outros amigos que não são da escola, que cada criança consiga construir a sua vida social, a sua vida afetiva, independente da sombra do irmão, enfim, ou da irmã. Isso porque, se eu tenho os dois numa mesma sala e um é mais velho do que o outro, não importa, às vezes, normalmente, o mais velho é mais falante e o mais velho chega em casa e rouba a cena. Ele já conta tudo o que aconteceu na escola. Ele fala de quem bateu, de quem não bateu, da professora, do que fez, do que foi servido no almoço, o que foi servido no lanche, o que a irmã fez. Então, ele passa a ser o repórter dos dois, ali daquele grupinho de dois, né? E tirando do outro irmão a oportunidade de contar, de relatar fatos, de contar o que aconteceu, de ter algo para falar, a não ser que ela comece a inventar uma história bem cabeluda para chamar a atenção dos pais e aí os pais darem atenção para essa criança. No entanto, isso não convém, né? Porque os pais só prestarão atenção nela a partir de uma história inventada. Então, a tendência será o quê? Inventar cada dia mais uma história para ser escutada pelos pais. Hoje começa fulano e termina Beltrano. Ou seja, eu conto a metade do caso e você conta o resto do caso. Só que isso não funciona. Não funciona porque, primeiro, tira a espontaneidade da criança, né? De contar, ai gente, vocês não sabem o que aconteceu hoje. Então tira, já corta, ah não, hoje não sou eu, hoje é fulana. Segundo, que a visão e a interpretação de cada um a respeito de um fato é muito pessoal, é absolutamente singular. Então, o meu jeito de contar, o que eu observei, o que eu dei relevância, nem sempre foi o que a outra pessoa viu, o que ela vai achar relevante. Então, pode ser que as histórias, que a história de um com a história do outro, não combine. E aí começa aquela briga para falar, não foi assim, não foi assim, foi do meu jeito. Que também não é produtivo, né? Porque, de fato, ambos ficarão se estapeando pela atenção dos pais, né? E, no fim, isso acaba ficando extremamente cansativo. Não só para as crianças, como também para os pais. Não é sempre que os pais estão ali totalmente disponíveis, todas as noites, todos os finais de tarde, para ouvir, para escutar a versão de cada um sobre um fato que ocorreu na escola. Então, na medida do possível, vocês devem procurar escolas que atendam ao perfil de cada filho. E vocês sabem como é cada filho, né? Durante até os 6 anos, essa criança foi crescendo e foi aparecendo e foi mostrando como ela é, né? Aquela criança mais calma, aquela criança mais agitada, aquela criança mais introspectiva, aquela criança mais atirada, aquela mais, vamos supor, que gosta de partir para um confronto, aquela que é mais da conversa. Então, a criança, uma que é mais do desenho, uma que é mais da música, uma que é mais da arte, da leitura, outra que é já mais do esporte. E é muito difícil, eu diria praticamente impossível, vocês encontrarem uma escola que atenda a demandas tão variadas,
né? O ideal, portanto, é que cada escola vestisse uma criança, né? Fosse adequada para uma criança. Não precisam ser escolas grandes, não precisam ser colégios famosos, não. Precisa ser um local que acolha o seu filho dentro da demanda dele, que o torne feliz e que o possibilite a desenvolver todas aquelas competências sociais, emocionais, da inteligência emocional, que a gente já comentou sobre isso aqui no canal, porque são essas competências, esta segurança que vai fazer dele um adulto bem-sucedido no futuro, né? Se isso não é possível, se de forma alguma não tem condições de atender as escolas, uma escola para cada criança, então que pelo menos a escola que vocês escolherem, que elas tenham salas separadas, horário de recreio separado, atividades separadas. Não caiam no engodo de algumas escolas quando elas falam, mas ele vai ter uma atividade pedagógica diferente. Não interessa nessa idade escolas com atividades pedagógicas para criança até os 6 anos. Não importa. O que a criança nessa idade precisa fazer e precisa fazer muito é brincar. Brincar de pega-pega, esconde-esconde, amarelinha, brincar de jogos de faz de conta, brincar na areia, criar situações fictícias, imaginar coisas e não deixar de ter um tempo para praticar o ócio. Essa questão de atividade em sala de aula, só com o professor, não funciona. Por quê? Para a criança aprender, aliás, para qualquer um de nós aprender, é necessário que haja um laço afetivo entre mim e o outro. Se não há esse laço afetivo, e não é um lacinho, é um laço importante, não há aprendizado que resista. Então, a criança, para aprender, ela tem que estar numa sala de aula viva, com os colegas, com o professor, cada um no seu tempo, aquela bagunça toda, cada um contribuindo com aquilo que sabe. Tá bom? Hoje eu fico por aqui, espero que vocês tenham ficado interessados sobre esse assunto e, se gostaram, compartilhem em nome da criança. É muito bom falar para quem quer escutar.